Por mais que marcas de consoles como PlayStation e Nintendo estejam na ponta da língua dos consumidores quando se fala em games, a maior parte desse mercado é formado por jogadores de celular. Segundo dados da consultoria Newzoo, o mercado mobile representa 55% da receita global de games, com o restante dividido entre consoles e computadores. Entre todos os consumidores de games do mundo, 83% jogam pelo celular, um universo de cerca de 3 bilhões de pessoas. Sobre esse assunto, eu, Flávia Lima, e o jornalista Thiago Ribas, autor da newsletter sobre games da Folha, conversamos com Matheus Capretti, CMO, ou diretor de marketing, da Wildlife Studios, a principal empresa de tecnologia em desenvolvimento de jogos para celular do Brasil e a primeira do setor a alcançar o valor de mercado superior a $1 bilhão. Matheus, obrigada pela entrevista. Vou começar te perguntando isso que eu falei agora na apresentação, que em 2019 a Wildlife foi a primeira empresa de games do Brasil a se tornar um unicórnio, com avaliação superior a $1 bilhão. O que aquela avaliação significou para a empresa? Pô, legal. Primeiro eu queria agradecer o convite, Flávia, Thiago. É um prazer estar aqui conversando com toda a audiência da Folha. Acho que foi um momento muito especial para a gente, né? Então, construir uma empresa de tecnologia no Brasil, acho que atingindo esse nível de sucesso, é uma realização de muito trabalho ao longo, agora, na época, menos, hoje, com 15 anos, de investir em talento, de acreditar que é possível construir um produto global aqui no Brasil. Então, um momento muito, muito feliz para a empresa. Você falou em produzir um produto global aqui no Brasil. Os principais clientes de vocês estão aqui no Brasil? Quem são eles, né? E como que isso afeta o negócio? Boa. A Wildlife é uma empresa brasileira, então nascida aqui em São Paulo, mas a maior parte dos nossos clientes, dos nossos usuários, não são no Brasil, na verdade. Então, hoje, mais de 90% dos usuários são internacionais, a maior parte concentrada nos Estados Unidos, que representam mais de 50% deles, e Europa, Ásia também bastante relevantes. Então, essa é, acho que, a graça desse mercado que permite você distribuir um produto produzido aqui para todo mundo no mundo, numa escala bem grande. Hoje são quase 5 bilhões de downloads desde que a gente começou. 5 bilhões? Em qual período? Desde que a empresa foi fundada. 5 bi de Quase, downloads. estamos 4,8, eu acho. Vou bem mais preciso. Quantos jogos vocês têm hoje no portfólio? E, claro, qual que é o próximo lançamento de vocês? Boa. Hoje, então, a gente separa os jogos que ainda estão crescendo, estão sendo desenvolvidos, os jogos mais que lançaram e passaram. Então, no total, são mais de 60 jogos. Vários deles tiveram o momento deles, mas já passou. E hoje a gente tem 8 jogos que a gente chama live games, né? Então, jogos que ainda estão em desenvolvimento. Então, tem time produzindo mais conteúdo, tem uma operação de marketing ativa. Então, 8 jogos ativos, eu diria. E de próximo lançamento, essa pergunta é difícil, né? Todo mundo pergunta isso. Mas hoje a gente investe bastante em novos jogos, né? Então, a gente tem mais de 10 jogos em desenvolvimento, cara, em fase de protótipo, pré-lançamento. A gente acabou de lançar um jogo agora na Copa, chama Soccer Clash. É um jogo de, como pode imaginar, de futebol. E acho que os próximos são mais provável aqui, são alguns jogos que a gente desenvolve com alguns dos nossos estúdios internacionais. Então, a gente tem um estúdio na Califórnia e um estúdio na Finlândia. Esses são bem prováveis os próximos jogos serem lançados. Você comentou desses estúdios, como foi a ideia de vocês de expandir essa produção, não só do Brasil, falou, empresa brasileira, nascida em São Paulo aqui, mas como é que foi a ideia de ir para outros mercados, de buscar estúdios e desenvolvedores, gente para trabalhar em games em outros países? Por que surgiu essa ideia? Acho que tem várias motivações, na verdade, mas o principal lá atrás foi entender que uma oportunidade de, cara, empoderar os desenvolvedores de jogos, esses diretores criativos que têm a ideia de, cara, novas mecânicas, e a gente começou a ir atrás de vários talentos ao redor do mundo que a gente achava que poderiam se beneficiar de toda a tecnologia que a gente já tinha desenvolvido aqui no Brasil para escalar e desenvolver os seus jogos. Então, a gente foi atrás de algumas parcerias com esse intuito de empoderar novos desenvolvedores accomplished, que já estavam em outras empresas, mas até o estúdio deles, com a cara deles, com a identidade deles,
alavancando tecnologia para escalar esses jogos globalmente. Essa foi, eu acho que, a semente. E a gente via isso como uma grande oportunidade de mercado, né? Então, querendo ou não, o desafio de você fazer um jogo de escala global, ele é um desafio, acho que, cara, multidisciplinar, né? Então, tem toda uma questão de parte de tecnologia de back-end mesmo, que é fazer o jogo funcionar para milhões de usuários simultaneamente, tem toda a questão de expertise de marketing, então são desafios grandes. A gente achava que é uma oportunidade de mercado grande trazer mais talento para dentro que ia conseguir produzir jogos melhores, maiores com a gente. Então, E dentro do Brasil você vê uma dificuldade para aquisição de talentos ou isso não é um problema para você? eu acho que talento em games, especificamente, é uma coisa que ainda está crescendo no Brasil. Cara, eu acho que hoje o mercado está num lugar bem melhor do que estava 10 anos atrás, então vem crescendo, são milhares de estúdios já, não sei o número certo, mas são milhares de estúdios fazendo parte aqui do nosso ecossistema de jogos, mas ainda é uma indústria nova e com pouca tradição no Brasil. Então, quando você olha para um mercado como, sei lá, Estados Unidos ou Europa, você consegue contratar pessoas que têm mais tempo que a Wildlife trabalhando com jogos, né? Os líderes desses estúdios têm mais de 20 anos de experiência trabalhando com jogos, a empresa tem 15. Então, acho que esse tipo de talento mais especializado, acho que vem se desenvolvendo, vem aparecendo mais, mas ele não é tão comum de se encontrar. Uhum. A Wildlife, você falou 15 anos, como é que foi a evolução da empresa se desenvolvendo de uma startup para hoje uma empresa já mais consolidada, digamos assim? Como vocês mudou alguma coisa na maneira como vocês trabalham? Nossa, muito, né? A Wildlife, então, começou como uma empresa que foi bootstrapped, né? Então, nossos fundadores, cara, começaram do zero, quando o celular tava começando, o smartphone, né? Isso foi quando, Matheus? 2011? 2011. 10, 11. Então, cara, o smartphone tava aparecendo e eles viram nesse momento, cara, de uma plataforma nova que estava emergindo. Eles gostavam muito de jogos, de aproveitar esse momento para trazer jogos para o iPhone, no caso, especificamente o iPhone. E daí, acho que, cara, tiveram muito sucesso, acho que eles entraram muito cedo, isso ajudou a gente ganhar momentum e crescer organicamente. Então, cara, a trajetória, acho que sempre teve um desenvolvimento bem sempre interno no Brasil, até esse momento de expansão internacional, em que a gente, cara, foi atrás de talento para complementar a gente. Mas acho que foi mostly, cara, ver uma oportunidade, ser um early adopter de tecnologia nova, acho que tá no nosso DNA, experimentar muita coisa. Então, desde uma plataforma nova quando estava surgindo. O que significa ser uma empresa de valor de mercado que hoje passou de 3 bi hoje? Quer dizer, passou de 1 bilhão, eu não sei exatamente quanto. O último round foi 3 bilhões. 3 bilhões de dólares. O que significa? É uma empresa de games, assim, em termos de estrutura, né? Vocês têm escritório, quantos funcionários, quantos vocês querem alcançar ou até diminuir? Me fala um pouco do negócio. Legal. Sim, tem um escritório. Então, acho que às vezes as pessoas pensam, principalmente no mercado como brasileiro, que não tem tanta tradição, não associa games à quantidade de dinheiro que está por trás disso. Mas se você olhar, hoje a maior indústria de entretenimento são jogos, né? Então, acho que se você compara com Hollywood, é um pouco mais de 100 bilhões, alguma coisa assim, música também 100 bilhões de dólares ano. Games como um todo são quase 200 bilhões, hoje 190 bilhões. E dólares ao ano de receita? De consumo, de consumo. De consumo. E mobile games é a maior parte disso, acho que um pouco mais de 100 bilhões sozinho. Então, apesar de parecer uma coisa lúdica, é um business bastante relevante e acho que até por isso temos um escritório, temos um time de engenharia, hoje somos 400 pessoas aproximadamente. A sede, a maior parte das pessoas aqui no Brasil em São Paulo, mas com alguns pods fora do Brasil. 400 pessoas. Mas a maior parte está aqui. A maior parte está no Brasil. 400 pessoas. Sim, a maior parte está no Brasil. A gente tem escritório, até estamos mudando para um escritório maior, porque precisa de mais espaço. Legal. Aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo também. Tá. E de que forma, Matheus, a inteligência artificial... Eu imagino que a inteligência artificial seja bastante importante para o negócio de vocês, e de que forma ela afeta esse negócio, falando também de criatividade, né, se não há uma preocupação, por exemplo, dos criativos, né, de quem faz jogo, de perder o emprego, em razão da inteligência artificial. Fala um pouco para a gente, né, como a IA afeta esse negócio, vem afetando esse negócio. Sim. Acho essa pergunta muito relevante, né? Então, esse medo
da IA substituir, ela claramente ele existe, é um assunto que a gente conversa abertamente com o nosso time. A gente não vê dessa forma, sinceramente. Acho que a gente vê IA como uma coisa que vai permitir a gente fazer jogos muito melhores, né? Acho que não é sobre fazer menos, ou fazer com menos pessoas, mas é fazer jogos melhores, fazer mais apostas, ser mais ambicioso. Então, da maneira que a gente vê, tipo, essa ganho de produtividade, essa capacidade de fazer coisas novas, deveria ser ganho, cara, unlock a gente para gente fazer coisas que a gente hoje não consegue fazer, né? Então, eu acho que, de maneira bem, acho que concreta aqui, por exemplo, em marketing, né? Então, pô, desde que eu comparo, eu estava até olhando esses números esses dias, se eu comparo com janeiro do ano passado, a quantidade de peças criativas que a gente produz para nossas peças de marketing, aumentou 400%. E, tipo, e na verdade, isso está fazendo a gente querer investir mais ainda, né? Então, a gente tem várias funções novas aparecendo, que antes, como você quando produzia muito menos, não eram necessárias, agora produz muito mais, você precisa de muito mais coordenação, muito mais planejamento. Então, acho que a gente não vê dessa forma como uma coisa que vai substituir as pessoas, até porque eu acho que na parte criativa, querendo ou não, não é onde a IA acho que brilha, né? Eu acho que a gente vê como sendo uma ferramenta que aumenta a capacidade das pessoas de fazer mais, mas o senso de bom gosto, o senso estético, a questão do humor, a questão de, tipo, conseguir entender as emoções, Não tá não na IA. não tá na IA, ainda continua tendo bem. E acho que a mesma coisa vale para os jogos, acho que ganha produtividade, claro, mas o toque humano é super relevante, acho que nesse processo. E dentro da IA, assim, no mercado de games, hoje a gente tem um backlash, assim, tem uma resistência dos jogadores com jogos produzidos com a ajuda de IA. Você vê isso no mercado de vocês? Ou por ser uma coisa de games mobiles, que é mais jogos mais casuais, isso não impacta tanto a comunidade de jogadores de vocês? Acho que impacta um pouco. A gente vê a reação de alguns usuários, sim, em relação a conteúdos que são produzidos com IA. Acho que conforme o tempo vai passando e a tecnologia vai se amadurecendo, acho que as pessoas vão entendendo o que vai significando, vários desses medos vão sendo mitigados e a receptividade vem aumentando. Então, acho que, além disso, acho que a qualidade vem melhorando, né? Que acho que tem um lance que às vezes a IA, acho que se você olhar um ano atrás, ela produzia um conteúdo que era mais de pior qualidade mesmo. Acho que você percebia que não era uma troca um por um, né? Hoje você olha e acho que, cara, na real a IA tá permitindo a gente fazer coisas que a gente não fazia antes, jogos mais ambiciosos do ponto de vista visual, investir em peças criativas que antes a gente, sei lá, não caberia no nosso budget, mas que hoje a gente pode sonhar em fazer um vídeo, cara, mais legal, né? Com IA. E acho que quando o valor é entregue para o usuário percebe que, na real, essa IA se traduz em mais conteúdo relevante para ele nos jogos. Acho que essas coisas vão se desarmando. Mas, respondendo sim, acho que tem um pouquinho ainda. Acho que existe ainda um certo preconceito com relação ao uso, mas que eu sinto que aos poucos está sendo trabalhado e endereçado. A gente estava falando de talentos, né? Quero voltar um pouco a esse tema. Vocês perderam talentos para outras startups, né? Como os que foram para a Enter, por exemplo, que é voltada para automação jurídica. Mas eu imagino que vocês tenham também atraído talentos de outros lugares. Eu queria saber como funciona, como está a rotatividade nesse setor e o que isso representa em termos, por exemplo, de salários. Legal. Sobre a Enter, pô, de fato, o Mike Vaz, Mike, co-founder da Wildlife, foi fundar a Enter e Vaz era meu chefe. Então, eu tenho um carinho especial pelos dois, trabalhei muito perto dos dois por muitos anos. E acho que é normal, a questão da rotatividade de talentos é uma coisa normal. Então, o mercado aquecido, cara, um monte de oportunidade nova, várias coisas novas, tipo, não só oportunidade, mas tipo, áreas novas surgindo que não existiam um ano atrás, e acho que as pessoas têm interesse de conhecer essas áreas. Então, acho que é normal. E acho que assim, a gente internamente, acho que hoje em dia tem uma rotatividade que é saudável. Eu não sei os números, sinceramente, de cabeça, mas acho que no meu time não tenho um grande turnover involuntário. Mas é um desafio sempre trazer gente boa, acho que é se você perguntar, tipo, falar com todo mundo da área de tecnologia, qual que é o maior desafio que tem, eu acho que é atrair talento, em especial numa concorrência global, né? Então, acho que o tipo de talento que a gente está interessado, altamente qualificado, ele é um talento que na demanda não é local, né? Então, a gente vê concorrência por talento, várias vezes que a gente acaba perdendo,
tem oferta para ir trabalhar para fora. Então, acho que existe essa disputa. O mercado pós-pandemia se tornou mais global. E acho que com isso os salários vêm aumentando mesmo. Acho que a gente vê, em geral, um crescimento. A gente tem que se tornar, garantir que... Acho que não é só sobre dinheiro, né? Acho que é sobre ter uma iniciativa que é legal, que a pessoa vai se desenvolver, que um desafio técnico que é interessante, mas dinheiro é a parte importante e acho que tem aumentado, sim. Antes de passar para o Ribas novamente, a gente está falando de formação, né? Tenho certeza que tem gente aqui que está nos ouvindo, nos vendo e perguntando, tá, mas o que eu preciso fazer para trabalhar com o que eu mais gosto, que é games, né? Que tipo de formação eu preciso ter? Quando você fala de criatividade, você está falando exatamente do quê? Então, enfim, dá algumas dicas, né, para essas pessoas de como chegar lá. Olha, a formação mais comum na empresa é engenharia da computação, ciência da computação. Uhum. Acho que se você quer trabalhar com jogos, desenvolver jogos, e você tem esse viés mais técnico, eu acho que é o caminho mais natural. Hoje em dia, acho que as coisas têm mudado bastante até pela questão de IA, e acho que os melhores candidatos hoje, acho que chegam já já tendo experimentado muito construir coisas com IA, então usam Cloud Code, fazem projetos pessoais, fazem jogos. Acho que hoje é uma coisa que é super viável. No meu time mesmo, a gente tem as nossas hackathons trimestrais pô, no meu time, sei lá, os analistas do time, então, ó, duas analistas do time se juntaram, tinham ideia de um jogo, e elas conseguiram fazer um jogo do início ao fim, em 4 dias, e o jogo ficou legal, assim, é lógico, é um protótipo, um hackathon, mas mostra uma coisa que não era possível de ser feita 2 anos atrás, era impensável, das pessoas que não sabiam programar, conseguir fazer um jogo. Então, acho que vem mudando, acho que os candidatos são melhores qualificados, eles estão experimentando, estão testando, estão interessados, eles têm essa curiosidade de aprender sobre como as novas tecnologias e estão ativamente buscando aprender sobre elas. Daí acho que tem outro lado que tem uma parte muito relevante, que é a parte artística do, sei lá, o visual mesmo, né? Eu acho que a formação continua, acho que é a mesma, acho que é design, tipo, acho que continua a mesma coisa novamente, a tecnologia vai mudando. As ferramentas, eu falo, não é, mas talvez não seja menos Photoshop, mais outras ferramentas, mas os princípios artísticos continuam os mesmos e são super relevantes. Eu acho que cada vez mais importantes, na verdade, num cenário em que a ferramenta se torna meio commodity, acho que você ter o seu senso estético apurado se torna cada vez mais relevante. E você... Ai, Pode falar. rápido, porque eu quero pegar carona aí no que você falou das mulheres, das duas mulheres que pensaram ali num protótipo bacana e tal. Eu queria saber se vocês têm essa preocupação, como que é formada aí a equipe de vocês, e se vocês dão algum peso à diversidade, já que as mulheres, né, segundo ali algumas pesquisas, alguns estudos, elas são maioria hoje entre os jogadores, né? Se vocês tentam esse tipo de recorte, se esse tipo de recorte interessa a vocês. Olha, a gente faz. Bom, eu falo bastante por mim. A gente faz um esforço grande de, cara, trazer talento. Também o meu time, cara, tem muitas mulheres, na verdade. Acho que na empresa como um todo, o desafio de games é grande. Acho que engenharia ainda é subrepresentado o público feminino. Então, exige uma energia ativa de trazer esses perfis. E acho que a gente vem fazendo esforço ativo para corrigir isso, para tornar mais balanceada os nossos quadros, né? Em marketing eu sou bem privilegiado, que na verdade tem bastante gente, querendo ou não, uma disciplina que acho que é um pouco mais acessível para mulher em geral, tem mais interesse. Uhum. Então acho que respondendo sim, acho que a gente se preocupa, acho que é relevante para o time funcionar bem, e é um desafio mesmo, porque acho que começa muito antes da empresa, né? Começa na faculdade de engenharia, né? Sim. Então é um grande desafio esse balanço. Falando um pouco, você comentou um pouco de competir no mercado global pelos talentos e até pelos usuários, né, pelos jogadores. Como é que é estar no Brasil e competir nesse mercado? Que dificuldades você identifica? Que facilidades, de repente, o dólar está alto agora no Brasil, é uma coisa boa para vocês? Como é que é essa balança? Olha, acho que de um lado de negócio, acho que é bom, acho que permite a gente, a maior parte da nossa receita é em dólar, e acho que permite que a gente seja competitivo, que a gente atraia talento. Acho que o melhor talento brasileiro, cara, tem muita gente lá, acho que então esse lado é o lado bom. Eu acho que o mercado brasileiro vem evoluindo muito em tecnologia,
mas acho que ainda não é, como eu estava falando no início, né? A gente tem disciplinas que não são tão desenvolvidas, que a gente não consegue encontrar ainda certos talentos, e acho que isso acaba afetando um pouquinho. O governo tem umas medidas, por exemplo, tem a lei dos games, né? O marco legal dos games, Uhum. né? Se não me engano. E o que você vê? Como é que você vê esses incentivos governamentais ao setor de games? E isso faz a diferença, você acha? Eu acho que, bom, eu acho que qualquer incentivo vai na direção certa. Acho que está bem distante de ser o suficiente para a gente ser competitivo. Quando a gente compara, por exemplo, acho que a Turquia fez um esforço muito intencional nos últimos 10 anos de desenvolver a indústria de games, especialmente percebendo que é uma indústria que, cara, gera emprego qualificado, bem pago, tipo, cara, traz receita internacional para o próprio país. Então, eles investiram bastante na área de games, com incentivos bastante agressivos. Hoje em dia, não dá para fazer isso, mas é um dos melhores lugares. Você quer construir uma empresa de jogos do zero, a Turquia é um dos melhores lugares do mundo. Uhum. Mas É, por que exatamente? Dá um exemplo. incentivos fiscais muito Fiscais. grandes, então eles toda a parte de desenvolver um jogo é uma coisa muito experimental. Então existe uma incerteza muito grande se o jogo vai ser bem sucedido ou não. Hoje em dia, você fazer um jogo atingir a escala global é muito além de você fazer um produto bom. Então, um produto bom é necessário, mas não sei se você lembra do Flappy Bird. Uhum. Pergunta pro Sim. Thiago. Então, Pô. mas Era um joguinho para explicar era um joguinho bem simples, muito que inclusive copiava coisas de Mario, era quase mas que foi uma sensação, sim, quase espontânea. Esse negócio pegou fogo, todo mundo jogava, virou notícia em todo lugar. Mas era um joguinho super, super, super simples. Era uma coisa, sim, um protótipo praticamente. E que inclusive depois foi derrubado, né? eles tiraram do ar, né? Tiraram do O ar. desenvolvedor tirou do ar. Mas acho que esse foi o último jogo, de fato, de escala global, que teve, sei lá, centenas de milhões de downloads, que foi orgânico, viral mesmo. Hoje, os jogos mobile, todos os de muito sucesso, eles investem centenas de milhões de dólares em marketing. Essa é a regra do jogo. A Life, acho que tá nesse contexto. A gente investe centenas de milhões de dólares, cara, em marketing. Então, se você competir, botar o jogo, fazer ele aparecer na frente das pessoas é um grande desafio. Pro, pro player pequeno, que tá querendo indie, que tá querendo desenvolver o jogo, cara, acesso a capital é difícil. Ainda no Brasil, acesso a capital em geral é difícil ainda. E da Turquia, no caso, pô, cara, eles ajudam bastante nesse sentido. Então, eles investem dinheiro especificamente para você fazer marketing, tem dinheiro especificamente para você investir em tecnologia, comprar serviços específicos que são relevantes, ajudam você a pagar o aluguel do seu escritório. São incentivos bastante agressivos, porque eles percebem essa é uma indústria que tem o potencial de gerar emprego de cara bem pago, qualificado, e trazer divisa internacional. Então, acho que é bem diferente. Acho que no Brasil é um passo, Uhum. mas acho que é muito distante da onde. Se a gente realmente quer ser competitivo nesse mercado, acho que a gente pode fazer mais. E hoje, falando do mercado mobile especificamente, é um mercado dominado, digamos, por duas empresas, né? Que é Android e a Apple. Como é que é, então, investir num mercado tão dependente dessas duas empresas e que vão mudando as políticas ao longo do tempo, né? Por questões diversas, principalmente em relação à propaganda, acho que você comentou a mudança na Apple, foi uma mudança muito relevante para o mercado mobile, né? Como eles fecharam mais a parte de publicidade. Queria que explicasse um pouco dessa dificuldade de investir nesse mercado com dois players tão grandes que, digamos, controlam esse mercado do jeito que eles quiserem. Acho que bom, é sempre um desafio, mas eu acho também eu falo, o Google e a Apple são nossos maiores parceiros, né? E a empresa, querendo ou não, só foi possível construir uma empresa, acho que tão grande a escala global, porque tinha uma plataforma de distribuição que funcionava. Então tem um lado que acho que abre muitas portas e super importante. Ao mesmo tempo, claramente sempre existe uma ansiedade em relação a como que as políticas vão evoluir. Acho que o exemplo da Apple é um grande exemplo que, querendo ou não, quando eles mudaram as políticas de uma maneira bastante rápida, teve um impacto muito grande na indústria como um todo. A indústria como um todo viu desaceleração no início, ali, por 2 anos, por causa disso. Então, acho que esse tipo de dependência, acho que gera uma certa ansiedade. Acho que internacionalmente a gente vê, acho que o Brasil, inclusive, tem alguns anúncios recentes, do acordo com o CAD, acho que vem numa direção de abrir um pouco mais as plataformas e dar mais opção.
mas ainda para ser visto para onde que a gente vai. Estados Unidos também tem decisão recente, cara, contra o Google, né? Que acho que talvez mude a perspectiva. Mas hoje em dia causa um pouco de ansiedade, com certeza, mas ao mesmo tempo é o que permite a gente distribuir esse produto de uma maneira tão eficiente, numa escala tão grande. Então, até que surja uma alternativa, acho que é a regra do jogo, né? E sobre um pouco desse movimento que você comentou de abertura do mercado mobile e das lojas e tal, você tem uma expectativa? Qual é a sua expectativa para isso? Você acha que vai mudar da água para o vinho o mercado ou é uma mudança mais sutil? Olha, ah, eu acredito que vai mudar sim, bastante. A gente já vê alguns sinais disso, então ainda são benchmarks que ainda não são super abertos, então é difícil saber com certeza. Mas a gente sabe que existem empresas que têm conseguido, por exemplo, mover o pagamento para fora do aplicativo, de acordo com o que a Apple e o Google permitem, nos países que eles permitem, e com isso ganhar mais lucratividade, mais eficiência. Acho que isso é um passo na direção certa, permite a gente assim, capturar mais do valor que a gente está gerando, então acho que é um passo na direção certa. Mas é difícil saber, né? Querendo ou não, o iPhone vai continuar vindo com a loja da Apple, o Google Play o Android vai continuar vindo com o Google Play, as pessoas já têm o cartão de crédito delas cadastrado, já estão acostumadas com aquele fluxo, então você mudar os hábitos, acho que depende de uma proposta de valor para o usuário, que ainda não é óbvia. Então, quando você olha as alternative stores, tipo, por que o usuário usaria elas? Ainda não tem nenhuma que tenha uma proposta de valor super clara. Talvez se tivesse uma loja mais focada em jogos, que fosse mais especializada, talvez fosse uma maneira disso acontecer, mas acho que ainda não tem nada muito claro nessa linha. A gente vem assistindo uma espécie de receio aí na indústria, no setor de private equity, de venture capital, sobretudo aqui no Brasil, porque tem muita empresa endividada, né, com problemas aí na área de crédito. E eu queria saber se vocês têm encontrado dificuldade de atrair capital disponível para o negócio no mercado privado, entre fundos de private equity, por exemplo, ou não. Olha, a gente não tem ativamente procurado captar dinheiro. Então, a gente captou dinheiro alguns anos atrás, e acho que a empresa é uma empresa lucrativa. Então, hoje em dia, a gente está mais pensando em investir esse dinheiro, na verdade. Então, acho que a gente tem procurado, cara, oportunidades de parcerias estratégicas, aquisições. Então, na verdade, acho que a gente está um pouco mais do outro lado da moeda. Mas eu acho que do que a gente ouve, sim, acho que o mercado, eu concordo com você. A leitura é essa, existe um acesso a capital. Acho que hoje é melhor do que já foi no passado, mas não é o Brasil ainda tem seus desafios. Você falou em parcerias estratégicas e aquisições, você poderia dar um pouquinho mais de detalhe para a gente? Claro, acho que um pouco na linha do que levou a gente a ir para, cara, buscar talento de fora e construir estúdios tipo, independentes, mas dentro do nosso ecossistema, a gente vê oportunidades similares com os estúdios já consolidados de um modelo ou de publishing ou de aquisição mesmo de um estúdio. E eu acho que onde a gente gostaria de começar realmente aqui pelo Brasil mesmo. E acho que o ângulo pra gente, acho que de um lado tipo, a gente acredita que tem muito da nossa expertise construída ao longo de anos que estúdios menores podem se beneficiar, então acho que tem todo um know-how de distribuição, todo um know-how de produto, a parte de engenharia, até mesmo acho que existem condições mais burocráticas mesmo, operacionais, ganhos operacionais, então a gente acaba olhando para estúdios brasileiros e na América Latina, e alguns fora também desse escopo, tanto para ou publishing, no caso, então, a gente pegar o jogo, distribuir o jogo deles em um arrangement de revenue share, alguma coisa nessa linha, ou uma aquisição mesmo. Acho que são coisas que a gente tem avaliado, tem conversado bastante com os IBs, né, pra ver quem está no mercado e que tipo de oportunidade que tem. E falando sobre, você me citou um pouco dos mercados globais ali, de como dos mercados alternativos, né? Hoje, como é que é tentar publicar um jogo na China? Porque a gente sabe que é um mercado muito fechado. Vocês conseguem, os jogos da Wildlife conseguem sair lá? Vocês miram esse mercado? Como é que é o retorno desse mercado, se vocês estão lá? O mercado chinês, eu não sei a data, o ano exatamente, mas
em algum momento aí em 2019, 18, ele se fechou e começou a pedir uma licença especial para os jogos para ser distribuído lá. Então, a gente tem essa licença para alguns dos nossos jogos, não para todos. É uma licença que demanda, acho que tem investimento de tempo para conseguir, que ela demora meses para ser aprovada, em alguns casos até anos. E a gente precisa de um parceiro chinês. Então, acho que não é uma coisa que você consegue fazer por conta própria, você precisa de um parceiro chinês. Então, é um mercado que a gente olha claramente com, tipo, interesse. É um mercado gigantesco, ele é maior do que o mercado americano em receita. E é um mercado muito diferente ao mesmo tempo. Então, as regras são diferentes. O Google, no caso, o mercado chinês, por exemplo, não tem o Google lá, então não tem uma loja unificada no Android. Então, o mercado do Android ele é pulverizado em dezenas de lojas separadas. Então, a Xiaomi vai ter a loja dela, a Huawei vai ter a loja dela. Então, cada um vai ser separado. Então, é um mercado mais complexo de se entrar. Uma oportunidade grande. A gente tá animado aí com, acho que do Tennis Clash, um jogo que a gente gostaria de levar de volta para a China. Ele já teve na China lá atrás, a gente gostaria de levar ele de volta. Especialmente porque o tênis está em alta na China, tem uma jogadora chinesa que está nos top rankings, e acho que esse é um momento oportuno para tentar levar de novo. Então a gente vê com bons olhos. Nossa, mas é um desafio diferente, é um mercado mais regulado, mais travado, que tem desafios adicionais. Uhum. E aproveitando que você citou o Tennis Clash, esse é um dos jogos que eu acho que é a maior vitrine de vocês, assim, as pessoas que conhecem os jogos de jogos online, jogos mobile, aliás, eles veem o Tennis Clash e identificam o Tennis Clash porque ele tem muita associação com o mainstream, digamos assim. Eles têm têm a licença dos principais torneios, com alguns grandes jogadores e tal. Então, explicasse um pouco da importância do Tennis Clash na estratégia da empresa. Legal. Acho que o Tennis Clash é um caso que a gente gosta muito. Então, de fato, ele é ele é o maior jogo de tênis, independente da plataforma. E tem as parcerias com os Grand Slams, com alguns outros Opens. A gente vem ativamente buscando parcerias com mais torneios. No ano passado, a gente tem esse passo, que é um passo para a gente importante, de trazer jogadores da vida real. Até então tinha jogadores fictícios, né? Então a gente começou a trazer Osaka, Sabalenka, Tommy Paul. A gente acabou de lançar a Venus Williams no jogo essa semana. E a gente tem uma estratégia de conteúdo bem relevante pela frente, continuando trazendo cada vez mais. A gente vê que os jogadores têm muito interesse por esses jogadores profissionais, por esse tipo de conteúdo. E é uma user base muito engajada, que joga os torneios para valer. Eu acho que é um produto que é diferente. A gente gosta muito que é um produto que é diferente dos demais. Ele já passou para o mundo real, né? Então, quando a gente tem a nossa E-Series, que é um torneio em loco em Roland Garros, do Tennis Clash, que roda na mesma semana do que está rolando Roland Garros, tem o torneio, o E-Series de Roland Garros, que é com o Tennis Clash. A mesma coisa em Wimbledon, a gente também tem. Então, acho que esse respingando no mundo real, né, e das pessoas vendo, acho que deixa a gente super animado. E é um jogo que tem crescido bastante. E a gente, cara, fica animado aí pelos próximos capítulos. Tem cada vez mais trazendo. A gente tem Fonseca, que a gente adoraria ter no Tennis Clash. Então, quem sabe no futuro a gente não consegue. Que esse é, um jogo brasileiro, tendo um grande jogador brasileiro da atualidade. Acho que seria ficaria muito feliz. Então, é uma coisa que está no mapa. Eu fico enchendo o meu head de parcerias. Vai, temos que conversar. Acelerar isso aí, né? Matheus, a gente está chegando aqui no finalzinho da nossa entrevista. Aí eu vou fazer a minha última, não sei se Ribas tem mais coisas para perguntar, que é o seguinte: eu quero saber qual que é o principal perrengue que o negócio de vocês enfrenta hoje e como é que você vê esse mercado daqui a alguns anos. Principal perrengue. Eu acho que o principal desafio na indústria de jogos hoje é lançar jogos mobile, e acho que jogos novos, né? E acho que para a Wildlife não é diferente. Acho que, querendo ou não, é um mercado em que jogos muito antigos, muito consolidados, como Candy Crush, são muito relevantes. E acho que novos jogos de sucesso emergentes se tornou, acho que, mais difícil com o passar dos anos, conforme o mercado amadurece, naturalmente. Então, acho que hoje eu invisto uma parte boa do meu tempo, e a gente investe uma parte boa dos nossos recursos, desenvolvendo nossos novos produtos, porque
é o que a gente acredita que é necessário para conseguir lançar um produto de muito sucesso. E acho que para onde a indústria vai, eu acho que, bom, primeiro, ela já é uma indústria super pulverizada, né? Então, acho que tem uma coisa que é menos sobre o produto, mas sobre as empresas, que ela ainda é uma indústria fragmentada. Então, acho que o movimento de consolidação, acho que é uma coisa que a gente vai ver. A gente vem olhando nos últimos meses, anos, mais atividade em M&A, assim como a gente está buscando, cara, a gente vê outras empresas também buscando montar portfólio. Então, a gente tem empresas surgindo, alguns conglomerados de empresas. Então, os sauditas tem a Savvy Games, que é dona de várias empresas de games. A Tencent na China também, dona de várias empresas. Então, a gente vê o surgimento. Então, acho que eu esperaria ver uma consolidação, cada vez, talvez, com players maiores, mais corpo, menos com cauda longa de players menores. Mas acho que é isso. De minha parte, vou puxar sardinha para os games. A gente tá falando que esse ano vai ter o lançamento do GTA 6, né? Que é o principal lançamento e talvez um dos maiores lançamentos de games da história. Para vocês, isso vai impactar de alguma forma? Bom, eu acho que acho que o tipo de engajamento é diferente. Então, não acho que vai ser uma coisa disruptive, mas com certeza. Com certeza disputa tempo das pessoas, né? Tempo disponível que elas têm. Acho que todo mundo está tentando evitar as redondezas ali de 19 de novembro, lançar jogo naquela época, porque a gente sabe que todo mundo vai estar falando desse jogo, as pessoas vão estar investindo o dinheiro delas, que elas têm disponível, mais naquele jogo, naquele momento. Então, a gente espera, eu acho, algum impacto, com certeza. Eles vão estar investindo um monte de dinheiro em mídia naquele momento também, então isso afeta um pouco a operação de marketing. Então, a gente acha que algum impacto vai ter, mas acho que do ponto de vista de longo prazo, as audiências são separadas, né? Então, o jogo mobile ele é mais um pouco mais casual, mais presente no dia a dia das pessoas, e é uma coisa que não é a pessoa para jogar, então acho que são complementares. Então, algum impacto sim, mas acho que nada lasting. Legal. Obrigada, Matheus. Obrigado. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês, foi muito legal conversar. Valeu. Legal.